Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Sofia Portela, do primeiro ano de Relações Internacionais aqui na Facamp, e eu sou membro do acadêmico do CARI. Se vocês tirarem foto ou gravar vídeo da palestra, por favor, marquem a gente no Instagram, que é @caribertalutz, tá? Acho que todo mundo tem um Instagram, é fácil de achar. E agora a gente vai apresentar nosso quarto convidado da FETECOM, que é o Alcides Peron, e ele vai falar sobre segurança internacional em tempos de crise. Ele é graduado em Relações Internacionais em 2006 e em Ciências Econômicas em 2007 pela Facamp, e ele é mestre e doutor em Política Científica e Tecnológica pela Unicamp. Ele foi professor de Relações Internacionais aqui na Facamp, e entre os anos de 2007 e 2014, ele fundou e coordenou o Observatório de Fenômenos Transacionais das Américas, onde ele desenvolveu diversas pesquisas, cadernos especiais e relatórios para a Secretaria de Acompanhamento e Estudos Institucionais do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Alcides, a gente agradece por você comparecer à FETECOM, pela sua presença, pela sua disponibilidade. E vamos começar, então, a palestra. Vou passar a palavra para o Alcides agora. Beleza, muito obrigado, viu? Sofia, né? Eu acho. Nada. Muito obrigado, viu, gente, pelo convite para estar aqui hoje, tá bom? Quero agradecer enormemente o Centro Acadêmico por esse convite. E, acima de tudo, né, eu acho que na figura da Yasmin, né, que não deixou a peteca cair, né? Ela viu que eu estava ali afundando com esse negócio da dengue, né? E eu fui falando, olha, não sei se eu estou bem, não sei se eu vou conseguir estar lá e tal. Daí a gente foi discutindo e, cara, deu certo de estar aqui hoje com vocês, né, ainda que de uma forma online, enorme para mim poder estar com vocês, poder discutir um pouco sobre essa temática que eu vou apresentar agora, né, sobre inteligência artificial e riscos democráticos. Para mim também é uma honra gigantesca poder dividir esse espaço com colegas, né, eu não sei quem está aí, mas eu sei já de cara que a Patrícia Rinaldi está aí, uma querida amiga, e, evidentemente, todos os esforços de fundação do OFTA, né, na época, são divididos com ela e com outros colegas que aí tiveram, né. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês, tá bom? Queria estar pessoalmente, queria poder, enfim, tá aí tomando esse sol de Campinas, né, tá nesse campus maravilhoso da Facamp, mas enfim, a gente não pode querer ter tudo na vida, né, cara? Então eu vou falar daqui mesmo. O lado bom é que pelo menos eu tô de bermuda, né? Falando aqui com vocês. Queridas, queridos, o que eu vou apresentar para vocês é um pouquinho sobre um texto que eu estou trabalhando junto com outros colegas, né, já há algum tempo, e que, curiosamente, a ideia dele começa aí na Facamp. Eu acho que numa última palestra que eu dei, não era FETECOM, eu não lembro qual era o evento, eu tinha sido chamado aí para discutir com vocês, e eu comecei a pensar um pouquinho sobre o termo tecno-autoritarismo, né? Então, tudo começou um pouco aí, né? Eu falo que o ambiente da Facamp é inspirador. E então, é um pouco a linha que eu quero seguir aqui com vocês, fazendo uma discussão que é um paralelo entre o surgimento e a emergência, né, de sistemas de vigilância, monitoramento baseados em inteligência artificial e o modo como movimentos de extrema-direita, de direita radical, vêm surgindo no mundo. Eu tento encontrar uma correlação entre esses dois movimentos, né, da disponibilidade desses instrumentos de vigilância e monitoramento, e ao mesmo tempo tento compreender um pouquinho como que eles vêm munindo as práticas de governos de extrema direita ou de direita radical, elementos que a gente vai ver daqui a pouquinho e diferenciar daqui a pouquinho, tá bom? Não estou escrevendo esse artigo sozinho, eu estou trabalhando junto com o meu ex-orientando de doutorado, o Gabriel Caetano, que está agora lá no IESB, em Brasília, e estou escrevendo junto com o Davi Magalhães, que é professor ali na FAAP, e na PUC São Paulo, e coordenador do Observatório da Extrema-Direita aqui no Brasil, tá bom? A minha ideia é uma fala que
seja relativamente rápida, que se enquadre dentro dos 40, 50 minutos aqui para vocês, para que a gente possa debater melhor logo em seguida. Eu vou dividir ela da seguinte forma, né? Uma afirmação inicial, né, de um conjunto de problemas, que eu acho que a gente precisa ficar atento. Logo em seguida, um conjunto de observações sobre o conceito de segurança internacional, já que eu fui provocado para pensar a segurança internacional aqui, ou a insegurança internacional. Logo em seguida, eu vou descrever um pouquinho sobre o que eu penso pela inteligência artificial e como eu quero trabalhar um pouco a noção de inteligência artificial e por que é importante pensar a partir de um viés sociológico a inteligência artificial. E logo em seguida, fazer um pouco a movimentação analítica que eu quero, enfim, construir aqui com vocês, né? Analisando ao mesmo tempo 3 movimentos. O primeiro, a emergência do capitalismo de vigilância. O segundo, os escombros do neoliberalismo e a crise neoliberal que a gente viu, vem vendo, né? E o modo como os aparatos de vigilância e monitoramento têm sido apropriados por governos de extrema-direita ou direita radical aqui. E como isso tudo também, de uma certa maneira, está alinhavado a um processo de transição hegemônica de uma maneira mais geral. E aqui vou discutir com vocês os conceitos de repressão digital e, fundamentalmente, a ideia de tecno-autoritarismo com vocês, tá bom? Terminado isso, eu vou dar alguns exemplos, que seria no caso de Israel e no caso do Brasil, para pensar governos de extrema-direita. No caso do Brasil, eu vou estar observando o governo do Jair Bolsonaro, né, até então baluarte da extrema-direita no Brasil, e o governo Netanyahu, né, também baluarte da extrema-direita em Israel, e mostrando como esses governos têm uma tendência enorme de se apropriar dessas tecnologias como uma forma de produzir ou recuperar, né, o que eles entendem como sendo a ordem dos seus governos, tá joia? Enfim, então esse é um pouco o caminho que eu vou seguir com vocês aqui, tá joia? Espero que não seja tão maçante assim, mas vamos lá. Vocês devem ter visto nos últimos anos, né, o surgimento de uma porrada de novas tecnologias de vigilância e monitoramento, e vocês devem estar vivendo com uma grande frequência, né, esses objetos. A gente tem como utilização massiva, né, sistemas de IA generativa, como, por exemplo, chatbots, como o ChatGPT, o ChatAI, o OpenAI, enfim, uma porrada dessas novas tecnologias de sistemas que, de uma certa maneira, ajudam a gente a construir textos, a produzir análises, a produzir imagens e uma série de outras coisas, né, e ações, que, de uma certa maneira, amparam bastante o nosso trabalho. Evidentemente, isso tudo vem sendo louvado pela grande mídia e vem sendo trazido pela grande mídia como um grande entusiasmo. E então é natural que haja sempre por aí, né, otimistas em relação ao uso desse conjunto, desse aparato tecnológico, né. Eu, como sempre, me coloco do lado dos pessimistas, né. Por quê? Porque otimista já tem muita gente por aí, já tem muita gente somatizada com esse brio das novas tecnologias, então tem que ter sempre alguém, né, frustrado como eu, puxando para o lado do problema dessas tecnologias, né. Existe um lado em que se demanda uma espécie de cuidado, né, com o uso dessas tecnologias. E aqui, evidentemente, eu mencionei algumas tecnologias de uso mais brando, né. Só que boa parte desses aparatos baseados em inteligência artificial, eles estão sendo aplicados também em diversos outros setores, como de segurança pública, como no setor militar, como a gente tem visto recentemente. Apenas para que vocês tenham uma ideia, e eu vou retomar esse tema, vou retomar isso daqui a pouco, em Israel, agora, durante a ocupação ilegal de Gaza, que eles têm promovido, vazou, né, pelo The Guardian. Eu tive até essa discussão semana retrasada com o Sérgio Amadeus, porque foi um vazamento mesmo de informações, se descobriu uma série de alegações, e foi por um acidente que se descobriu que Israel tem utilizado sistemas baseados em inteligência artificial para bombardear diversos, enfim, localidades e, de uma certa maneira, identificar alvos ditos como terroristas, né, em Gaza. E isso vazou recentemente, né? Foi uma informação que ninguém tinha. O The Guardian trouxe e se descobriu que eles têm aplicado sistemas baseados em AI, em drones, para identificar, a partir de uma derivação estatística, o que seriam supostos alvos a serem eliminados. Não à toa, os bombardeios têm acontecido com uma frequência enorme, principalmente contra civis,
tá joia? E isso em grande medida porque as forças de defesa israelenses têm utilizado com grande afinco esses sistemas baseados em inteligência artificial. Mas não é diferente, por exemplo, do Brasil. Né? O Brasil também tem utilizado sistemas baseados em inteligência artificial para espionagem e coleta massiva de dados de diversos indivíduos. Vocês devem ter visto, desde o começo do ano, os escândalos, não, nem desde o começo do ano, mas no final do ano passado, os escândalos que têm estourado, né, por conta das investigações dos atos antidemocráticos e o modo como, por exemplo, a extrema-direita brasileira recorreu ao uso de sistemas de espionagem, né, como o First Mile, que é uma tecnologia importada também, né, de Israel e de outros países, né, uma tecnologia composta por vários elementos e que está relacionada à identificação de potenciais alvos, à intrusão de celulares, à coleta de dados e ao vazamento de informações tidas como relevantes, né, por agentes de inteligência. Então tem se tornado endêmico o uso desse tipo de sistemas de coleta de dados, de sistemas baseados em IA, para, de uma certa maneira, produzir efeitos de segurança ou de insegurança. Ocorre que, globalmente, gente, isso não chega muito fácil para a gente, chega? Não sei até aí, né? Eu tenho feito um esforço para levar isso para a sala de aula, mas o que chega, em grande medida, para a gente, é que países de cunho autoritário, né, tradicionalmente autoritários, têm se utilizado de sistemas de vigilância baseados em IA. Então, por exemplo, a Arábia Saudita faz uso de sistemas baseados em inteligência artificial para perseguir dissidentes, como o jornalista Jamal Khashoggi, que foi morto, né, numa embaixada na Turquia e concretado na parede. Né? A realidade é um pouco dura, né? E foi utilizado o spyware para perseguir ele. Como na China, que tem sido utilizado na região autônoma de Xinjiang, né? Sistemas baseados em inteligência artificial para perseguir indivíduos, para, de uma certa maneira, a minoria uigur, né? Para reprimir a sua existência, para, de uma certa maneira, inibir, né, a sua possibilidade de circulação em espaços públicos e, de uma certa maneira, produzir um apagamento étnico contra eles. Então, isso são as informações que chegam para a gente, né? Esse Oriente Estranho vem se utilizando, em grande medida, de sistemas de vigilância e monitoramento para perseguir indivíduos, né? Contra a a civilidade ocidental, que não utilizaria esses aparatos, né? E é um pouco isso que nosso artigo tem tentado atacar, justamente mostrando que, na verdade, não é uma faculdade de um Oriente Estranho, né, o uso desse tipo de ferramenta. Né? Não é porque certos países têm uma tendência suposta autoritária, né, que essas ferramentas têm sido utilizadas lá. Mas boa parte desses aparatos de vigilância e monitoramento têm sido utilizados com grande frequência pelas democracias iliberais ocidentais. Estados Unidos, Inglaterra, França, Espanha, Brasil, Israel, todas têm se utilizado com grande afinco desse tipo de tecnologia, e o uso dessas tecnologias tem sido fundamental para a manutenção de políticas repressivas por governos de extrema-direita. Então, países que passaram por governos de extrema-direita têm uma tendência maior a utilizar esse tipo de ferramenta e têm se utilizado com uma grande frequência delas, tá joia? Então, essa é um pouco a pegada que eu quero trabalhar aqui com vocês. Para tanto, eu quero só fazer uma breve digressão sobre segurança. Por quê? Como que um tema relacionado à crise democrática internacional estaria relacionado a uma temática de segurança e de segurança internacional, né? E aqui entra um pouco essa dimensão mais escolástica da minha fala. Quer lembrar um pouco vocês, e eu acredito que todos vocês já devem ter tendo aula sobre segurança internacional, de alguma maneira ou outra, mas é o seguinte, pensar segurança internacional, isso está nos outros slides aí, se quem quiser ir avançando pode avançar nos slides também. Boa parte do pensamento em segurança internacional não está relacionado simplesmente a ameaças de ordem militar, e muito menos relacionado a ameaças estatais. Né? Esse tipo de tônica, esse tipo de pensamento já caiu há um bom tempo, lá na década de 80. Uma série de autores, como o Barry Buzan, o Weaver, enfim, uma série deles, de Up the Wild, vem apontando para o fato de que pensar segurança num mundo complexo e num mundo profundamente interdependente como o que a gente vive, não é pensar apenas ameaças de ordem militar e que atentam contra a estabilidade dessa figura insofismável que é o Estado. Mas sim, pensar segurança é ter como foco a multidimensionalidade dos problemas, né, numa sociedade complexa, cheia de conexões,
né, cheia de atores, né, permeada por uma série de ideias, por uma série de informações. Enfim, pensar a segurança nesse mundo complexo é pensar ameaças de ordem política, ambientais, como a gente está vendo aqui no Rio Grande do Sul, como a gente está vendo de ordem sanitária aqui em São Paulo, tá bom? Ameaças de ordem política, como essa que eu estou apresentando a vocês, com a falência dos instrumentos democráticos, né, de contenção democrática, ameaças de ordem econômica e, evidentemente, também ameaças de ordem militar. Então, pensar a segurança não é olhar simplesmente para problemas de ordem militar, mas é olhar para esse mundo extremamente complexo, na qual boa parte desses temas, né, de política, de economia, de sociedade, eles se interconectam. Então, é um pouco a linha na qual a gente vai seguir aqui, né? E o ponto é o seguinte, gente, pensar isso não é fácil. Epistemológico, né, para superar certas limitações que as próprias disciplinas das RI trazem para a gente. E, galera, pensar a segurança internacional envolve a gente não apenas olhar para textos, problemas e temas das RI, e faz com que a gente tenha que sair um pouco do universo das relações internacionais e começar a dialogar com a ciência política, com a sociologia, com a criminologia, a joia? E pensar isso é pensar fundamentalmente o modo como uma série de ameaças, principalmente de ordem política, ambiental, política, social, societal, né, elas começam dentro do Estado a partir de relações de ordem social e ganham um universo internacional. E como o internacional também, né, um contínuo permanente entre as ameaças internas e externas. Então não há o interno ou externo no limite. Quando a gente pensa em ameaças de múltiplas ordens como essas, a gente está olhando para um contínuo entre o interno e o externo. Então não pode vir alguém dizer, ah, não, isso aqui é uma ameaça externa, ah, isso aqui é uma ameaça interna, ah, isso aqui é objeto das RI, isso aqui é objeto da sociologia, isso aqui é objeto da criminologia. Isso aí é uma grande pataquada e que inibe a nossa capacidade de vislumbrar um conjunto de problemas a partir da complexidade que eles merecem. Quando a gente perde essa dimensão da complexidade, da multidimensionalidade dos problemas, né, e da multidimensionalidade epistêmica dos problemas, a gente não consegue explicá-los e a gente cai numa vala, como eu posso dizer, uma vala vazia, né, sem capacidade explicativa dos problemas em que a gente está lidando, tá joia? Então, muitas vezes a gente, dentro dessa multidimensionalidade, a gente quer compreender problemas pequenos, problemas de pequenas ordens, como, por exemplo, uma crise aeroportuária e como ela é o reflexo de um grande problema transnacional. Como a gente olhar, por exemplo, conflitos urbanos e olhar como eles são uma mímese, uma cópia ou um reflexo de problemas de ordem transnacional, problemas mais complexos de transição hegemônica. Então é possível pensar a transição hegemônica olhando inclusive para o desenvolvimento de novas tecnologias e como essas tecnologias afetam econômica e politicamente uma sociedade e, acima de tudo, né, como o seu uso é um reflexo talvez das falências, né, do sistema liberal que vai entrando em colapso já nos últimos 30, 40 anos, mas agora de uma maneira muito mais acelerada, tá joia? Então, para a gente aqui, a gente quer compreender como, né, a utilização dessas ferramentas baseadas em IA de uma maneira nociva pelos estados é um reflexo de uma crise neoliberal, é o reflexo, né, de um processo de emergência de um capitalismo de vigilância, mas é também reflexo de uma falência, né, dos instrumentos de controle e de salvaguarda políticos internos dos estados e externos num processo de transição hegemônica. A gente vem vivendo um processo de transição hegemônica nos últimos 40 anos e, como consequência disso, o que a gente nota são as perdas de controle, né, no sistema de ordem internacional. E, como consequência disso, a gente tem observado, né, que diversos países, diversos estados têm feito um uso completamente nocivo de sistemas de tecnologia, de vigilância, reprimindo a sua população, e como uma consequência imediata disso, né, a gente observa também, né, a falência democrática de diversos países, provocando uma série de tumultos, dilemas, tensões, característicos dos processos de transição hegemônica, como pontuou Arrighi, George Modelsky, o Gilpin e uma série de outros autores que trabalham com a temática das transições hegemônicas, tá bom? Então, pensar a segurança é olhar
um pouco para toda essa sorte de problemas de ordem política, econômica, social, e como eles todos culminam e servem para explicar também grandes processos como transições hegemônicas e como essas transições hegemônicas impactam todo esse processo de tumultos de ordem societal, ambiental, política, econômica, etc., e, portanto, produzindo esse enorme contínuo, né, entre o interno e o externo, né, colocando em crise, por exemplo, o status epistêmico fixo, né, da segurança internacional. Então, olhar para a segurança não é olhar apenas para problemas de ordem militar, mas olhar para todo esse conjunto de processos complexos que vão afetando as estabilidades globais, tá joia? Bom, sabemos o que eu quero falar. Vou falar sobre o uso de sistemas baseados em inteligência artificial e como eles têm sido utilizados por governos de extrema-direita. Sabemos que, em grande medida, pensar a segurança envolve pensar esse tipo de tecnologias, esse tipo de uso e o modo como eles impactam a política e a estabilidade de diversos países, tá joia? E de diversas sociedades. Mas agora eu preciso fazer um breve recorte para explicar um pouco sobre inteligência artificial, para marcar um pouco o campo no qual eu estou trabalhando aqui com vocês, tá joia? E eu acredito que todos vocês já devem saber bastante bem o que se trata, o que seria inteligência artificial. Aqui eu trago uma definição da Margaret Boden, né, para pensar o que é inteligência artificial. Ela vai dizer que é uma área interdisciplinar que busca compreender e reproduzir, por meio de sistemas computacionais, os processos mentais que são tipicamente associados à inteligência humana. Então a gente está olhando para um campus da ciência, né, que tem como objetivo principal pensar, né, formas de simular a inteligência humana, tá joia? São tecnologias, são campos científicos que têm, ao longo de um período muito extenso de tempo, tentado simular a inteligência humana. E o que significa simular a inteligência humana? Gente, a inteligência humana, ela tem diversos vetores, e vocês já devem saber muito bem disso. Né? Uma pessoa ela não é inteligente simplesmente porque ela consegue comparar um quadro, né, com uma fotografia, que consegue diferenciar uma cadeira de uma mesa. Isso é uma parcela da inteligência humana. Mas a inteligência humana ela tem diversas outras manifestações. Você tem uma inteligência emocional, você tem uma inteligência sensorial, você tem uma inteligência histórica, você tem capacidade de produzir correlações de diversas ordens, você consegue pensar de diversas maneiras. A inteligência ela não é unidimensional, né? Muito pelo contrário, ela é multidimensional. Né? Então a gente observa que boa parte das tecnologias que têm se desenvolvido tentam simular um pouco essa amplitude da inteligência humana, que é o quê? A nossa capacidade de distinguir objetos, coisas, instrumentos, a nossa capacidade de observar mudanças sociais, políticas, históricas, a nossa capacidade de sentir, né, objetos, sentir mudanças de clima a partir do toque, da compreensão, do diálogo. Então a inteligência é muito mais complexa do que a unidimensionalidade que geralmente se coloca. Né? E essas tecnologias têm tentado reproduzir isso, né? O raciocínio, a nossa capacidade de resolução de problemas, a nossa capacidade de produzir e de traduzir sentimentos, intenções a partir das palavras, né? De organizar o nosso pensamento, de tomar decisões, tá joia? E essas tecnologias têm tentado simular, né, e assimilar uma porrada de campos de conhecimento, como psicologia, linguística, filosofia, enfim, tentando simular isso tudo através de redes neurais de aprendizado, tá joia? E para tanto, gente, para que essas tecnologias o façam, e o façam de uma maneira brilhante, o façam de uma maneira coerente, é necessário que você tenha disponibilidade de dados para tanto, tá joia? Então você não faz a reprodução da mentalidade humana sem que você tenha dados que permitam que essa tecnologia seja treinada, que essa tecnologia seja sofisticada, para conseguir diferenciar o que é uma cadeira de uma mesa, o que é uma pessoa com cabelo de uma pessoa sem cabelo, igual eu, e eu acho que é o Sérgio Sperek sentado ali na frente também, né? Se é a pessoa que eu imagino aí também, né? Então, para conseguir produzir essas diferenciações, para conseguir produzir essas diferenças todas, é necessário que haja dados disponíveis para tanto, tá joia? Tecnologias baseadas em IA. Quando que surgem essas novas tecnologias, essas novas inteligências artificiais? Bom,
A trajetória delas é gigantesca, né? A história das tecnologias baseadas em inteligência artificial e do desenvolvimento da inteligência artificial é muito antiga. E ela data, né, desde os primeiros experimentos em robótica no século XIX, desde alguns experimentos relacionados à tentativa de compreensão da mentalidade humana, na sua dimensão lógica, né, no início do século XX, mas existe um grande marco histórico, teórico, que é a cibernética, o movimento da cibernética em 1948, que tenta compreender um pouquinho o modo como a inteligência artificial, né, como se dá a produção da inteligência humana. E, gente, eu não sei se vocês sabem o que é a cibernética, mas é um grande movimento acadêmico, né, um movimento de estudos, é um movimento também que tem ramificações políticas e que tem como objetivo tentar compreender como funcionam as estruturas de comando e controle, né, no pensamento humano. Como funciona o pensamento humano, né, o pensamento animal e o pensamento computacional, tentando reduzir e organizar tudo isso dentro de uma dimensão comum de compreensão. Então, o que esses caras querem compreender? Eles querem compreender como o cérebro humano, por exemplo, né, manda informações para a ponta do meu dedo aqui, permitindo com que eu faça um movimento de pinça. Eles querem compreender como funciona o meu corpo inteiro, minha mentalidade, né, como um organismo vivo, a partir de uma série de ordens de comando. E, portanto, o sistema que a gente observa aqui, né, da cibernética, tem como objetivo compreender como as mensagens que o meu cérebro manda para o resto do meu corpo, para que eu tome determinadas decisões, me movimente de determinadas formas, né, elas são, na verdade, informações que podem ser reduzidas em dados, impulsos eletromagnéticos, que podem depois ser traduzidos em números, dados, informações de diversas ordens. Em outras palavras, eles querem compreender como o ser humano, né, se comporta. Como o comportamento humano pode ser, né, digerido, pensado a partir de uma série de ordens de informações. E a mesma coisa, como o comportamento animal acontece. E, acima de tudo, como também, né, os computadores podem se tornar máquinas que vão reproduzir esse tipo de comportamento, que podem, portanto, simular o comportamento humano. Então, a cibernética quer tentar compreender o modo como o meu cérebro age, né, passando informações para o resto do meu corpo e como o meu corpo funciona reagindo a essas informações. Para compreender isso, eles querem compreender, né, como o cérebro humano funciona, como é possível simular esse cérebro humano a partir de uma máquina, como, ao simular esse cérebro humano e simular nessa máquina esse tipo de ação, né, você consegue, de uma certa maneira, simular também modelos de comando e controle fora do corpo humano, por exemplo, na sociedade. Então, o movimento da cibernética, ele foi o estopim para se pensar essas tentativas de copiar o comportamento humano, o raciocínio humano, como que o ser humano raciocina, como ele manda informações para as outras extremidades do corpo, como o ser humano se comporta. E se você, gente, atenção, se você compreende o modo como o cérebro humano funciona, mandando ordens e organizando o comportamento humano, você também entende como ele pode ser controlado, administrado, tá joia? Portanto, a cibernética é o estopim para se pensar inteligência artificial e de novas maneiras de se pensar comando e controle sobre os seres humanos. Não à toa, é da cibernética, do desenvolvimento das tecnologias baseadas na cibernética, é que você começa a pensar modelos gerenciais, modelos de administração, modelos de organização e de controle social na sociedade contemporânea. Então, a origem da inteligência artificial é a origem também dos modelos de pensamento sobre controle social, tá bom? Então, pensar controle social, pensar administração social, pensar o gerenciamento dentro de empresas, fábricas, ambientes disciplinares, né, tá na base do surgimento da cibernética, tá bom? Então, haja aí uma conexão entre inteligência artificial e controle social, na própria gênese dessas tecnologias, tá joia? Bom, as inteligências artificiais, elas vão começar a ser pensadas ali em 48. Depois vão ganhar uma certa expressão, vão cair um pouco em desuso e depois vão ganhar grande expressão, principalmente com o desenvolvimento de novas tecnologias baseadas em Big Data, ali nos anos 90 e no início dos anos 2000. Nesse período, o que começa a acontecer? Computadores estão se tornando mais baratos, novas tecnologias de processamento de dados estão se tornando mais baratas, graças aos movimentos financeiros
que começa a exigir novas tecnologias. E aí, ao longo dos anos 90, pessoal, são muito rápidos, estão produzindo uma imensidão de dados. E, acima de tudo, você começa a ter o desenvolvimento de novas tecnologias que são verdadeiros sensores de bolso, como celulares. Né? A gente tem ali no início dos anos 2000, 2005, 2007, né? Celulares que são smartphones e que estão 100% do tempo produzindo dados de múltiplas ordens a torto e a direito. Então, toda a nossa interação agora, a partir do uso, né, dos celulares, passa a ter um uso massivo, né, de dados, passa a ter uma produção massiva de dados. E todos vocês passam a produzir dados à torta e à direito desde a década do início dos anos 2000. Esses dados vão ser fundamentais para começar a treinar aquelas máquinas virtuais que são as inteligências artificiais. Esse treino dessas máquinas artificiais, né, dessas máquinas virtuais, começa a sofisticar os modelos de inteligência artificial. Então, uma máquina que antes não conseguia distinguir uma cadeira de uma mesa, agora consegue distinguir de uma maneira extremamente sofisticada. Com o uso desses dados, né, de imagens e a circulação de imagens na web à torta e à direito, você começa a ter um uso massivo também de inteligência artificial em diversos outros campos na sociedade. Por quê? As tecnologias de inteligência artificial se tornaram baratas, foram barateadas e, acima de tudo, nós nos tornamos grandes produtores de dados na web, sendo, portanto, parte integrante dentro desse processo de produção de informações na inteligência artificial. Tá joia? Então, o que a gente tem como um quadro geral aqui, né? Desde o início dos anos 2000, a gente tem um boom na produção de dados. Esses dados têm sido utilizados pelas máquinas virtuais, as inteligências artificiais, para produzir uma série de informações, para treinar os seus modelos de aprendizado e para tornar suas máquinas cada vez mais sofisticadas. Os chatbots conseguem escrever melhor, os sistemas de reconhecimento facial e de reconhecimento de imagens conseguem se tornar ainda mais sofisticados e os seus usos começam a acontecer com uma maior frequência em diversos setores da sociedade, incluindo nos setores produtivos, tá joia? Esse é um quadro geral. Então, pensar em inteligência artificial é olhar para esse conjunto de máquinas virtuais que estão produzindo uma série de informações, dados e estimulando um processo produtivo em âmbito global. No entanto, uma série de autores e autoras tem debatido justamente sobre os limites e os usos sociais dessas novas tecnologias, né? Mas, acima de tudo, são autores que estão querendo trazer para dentro do universo social, né, seja da sociologia, seja da economia política, seja da área que for, eles estão querendo trazer as problematizações da inteligência artificial para pensá-las dentro do contexto político, econômico e social. Algumas autoras que eu tenho trabalhado são a Kate Crawford, a joia, a Cathy O'Neill e o Matheus Pasquinelli, são autores que vêm trabalhando isso. A Kate Crawford tem um livro que eu recomendo para vocês que se chama Atlas of AI, tá joia? Atlas da Inteligência Artificial, que eu recomendo que vocês leiam, tá joia? Se tiverem aí como. Eu tenho umas versões piratas, eu posso passar depois para vocês. E tem o livro também do Matheus Pasquinelli, que se chama The Eye of the Master, né? O Olho do Mestre, que também tem algumas versões piratas aí, depois, se vocês me lembrarem, eu posso passar para vocês aí, tá joia? O que acontece? A Kate Crawford, ela quer compreender a inteligência artificial não como essa coisa chata e tosca que eu estava apresentando para vocês aqui, que é um sistema de simulação da inteligência humana. Ela vai dizer que a inteligência artificial não é nem inteligente, muito menos artificial. Em primeiro lugar, porque a inteligência que ela reproduz é uma inteligência vazia, é um raciocínio meramente utilitário, vazio, comparativo. Na verdade, as inteligências artificiais estão fazendo o quê? Correlações de dados, de informações. E como a gente já conversou agora no começo aqui, a inteligência humana ela é múltipla, tá joia? Ela é muito mais complexa do que a mera dinâmica de correlações, tá joia? Em segundo lugar, ela vai dizer que, olha, não é também artificial, né? Porque assim como o Matheus Pasquinelli aponta, a inteligência artificial ela é fruto de anos e anos de predação, de roubo de informações sobre o modo como as pessoas trabalham. Gente, se a gente pegar os dados sobre desemprego em âmbito global, né, e os impactos em termos de emprego globais, né, causados pela inteligência artificial, vocês sabem quais são os principais setores que vão ser impactados, né? Não são setores criativos, não são principalmente setores como
serviços como, por exemplo, de professores, né, de pesquisa e desenvolvimento, mas são principalmente setores de base, como, por exemplo, transporte, setores de cargas, setores como eu posso dizer, são setores que já remuneram muito mal na sociedade. E esses setores vão ser, né, setores de serviços que remuneram mal, né, de transporte, de veículos, de transporte de comida, de uma série de outros, né, bens, são setores que mais vão ser impactados. E são, historicamente, setores na qual há um grande aprendizado gerencialista, na qual, por anos, aquilo que o Matheus Pasquinelli chama do olho do mestre, né, ficou ali, né, observando, né, produzindo informações, identificando como que o trabalhador trabalha. Vocês devem ter lido bastante, na minha época aí como aluno, né, tinha as aulas de administração para o curso de RI, né, de Teoria Geral da Administração, na qual a gente via o modo como o sistema taylorista trabalhava, coletando dados sobre o processo produtivo, sobre o trabalhador, o tempo de trabalho, o tempo que ele leva para fazer uma determinada atividade, como ele faz um determinado movimento de mão, como ele faz um determinado movimento de corpo. Isso foi anos e anos de exploração, né, capitalista, de coleta desse tipo de dados e que depois foi reproduzido como uma ideia de artificial, de inteligência artificial. Mas de artificial não tem nada. É orgânico, é humano. São dados que foram por anos e anos predados, quantificados, né, ali, né, esquadrinhados, justamente para munir essas inteligências, né, de informação. E hoje essas mesmas inteligências ditas artificiais são aquelas que vêm ameaçando os empregos, produzindo automações, expulsões, uberizações, da maneira como a gente tem visto a torta e a direita acontecer. Então se trata de uma exploração e uma apropriação cognitiva, como o Matheus Pasquinelli e a Kate Crawford colocam. Mas acima de tudo, ambos os autores apontam para uma coisa importante. A inteligência artificial é, acima de tudo, uma relação de poder, meus caros. E o que significa ser uma relação de poder? Significa que, quando você olha para a inteligência artificial, você não pode pensá-la apartada das relações de expulsão, das relações de exploração, das relações de predação que geralmente o capitalismo coloca. A inteligência artificial hoje opera em âmbito global, como a Kate Crawford coloca. E isso significa dizer que existe uma divisão internacional do trabalho da maneira como a inteligência artificial é produzida. Enquanto nos países centrais você tem o desenvolvimento de novas tecnologias, aplicações, algoritmos e outros sistemas, no sul global o que sobra para a gente é uma lógica de predação, de coleta de dados, de coleta de dados, né, dos indivíduos produtores de dados, evidentemente, mas também de coleta de minerais, né, minerais raros, que são fundamentais para a produção dos aparatos de novas tecnologias baseadas em IA, como, por exemplo, o lítio, alvo, por exemplo, do interesse do bilionário norte-americano Elon Musk, que não à toa, né, vem intervindo na política de diversos países da América do Sul, justamente para tentar ter um acesso a esses mercados, né, ter o acesso a esses mercados de lítio e tudo mais. Bom, então pensar aqui a inteligência artificial, eu encerro esse primeiro ponto, é pensar justamente o modo como a inteligência artificial é parte do processo produtivo global, ela é parte das relações de poder que se constituem em âmbito global, e ela não é, nem de perto, um objeto abstrato, né? Ela está ligado à sociedade, ela está ligado às vicissitudes, aos erros, aos problemas, às tensões sociais que a gente vislumbra hoje no mundo. Então, olhar para a inteligência artificial é olhar para uma tecnologia que é o receptáculo desse conjunto de problemas. É uma imagem da sociedade vazia que a gente vive, é uma imagem da sociedade tensa e conflituosa que a gente vive. Vocês já devem ter visto a metáfora do Black Mirror, né? O Black Mirror é justamente isso. Quando você olha para a tecnologia, o que você olha é uma tela preta, que muitas vezes reflete a nossa ignorância dos objetos que a gente está lidando. Mas eles são, na verdade, essa tela preta maqueia justamente o conjunto de relações de poder e de dilemas sociais que estão por trás das tecnologias. A tecnologia, portanto, ela é um objeto da sociedade, ela é sociedade feita dura. Portanto, se você quer compreender a sociedade, você tem que compreender também as tecnologias que estão organizando os problemas que a gente vive. Pois bem, gente, então, entendendo já mais a inteligência artificial como objeto da sociedade e de problemas de ordem social, a gente tem que aqui fazer um breve recorte temporal também que vai nos ajudar a compreender os problemas que nós estamos analisando.
Então, o primeiro movimento é compreender aqui o capitalismo de vigilância, que emerge no início dos anos 2000. E depois, o segundo movimento, a crise do movimento neoliberal, né, que vai acontecer com grande afinco, principalmente depois de 2008. E como eles ajudaram a produzir uma extrema-direita como a gente vê hoje, e como essa extrema-direita tem utilizado à torta e direito essas novas tecnologias. Bom, como eu disse, desde o início dos anos 2000, uma série de autores começaram a trabalhar e pensar a emergência desse capitalismo de dados, né? Dentre eles, aqui a gente vai ver o Nick Smirnek e a Shoshana Zuboff. Ambos vão dizer o seguinte, que no início dos anos 2000, pela emergência do boom de dados que teve em âmbito global, o que a gente nota é o seguinte, o capitalismo mudou, né? O capitalismo se tornou, em grande medida, centrado na coleta massiva de dados como sendo uma das principais atividades, seja do ambiente industrial, seja do ambiente de serviços, de uma série de outros setores, tá joia? E por que isso? A Shoshana Zuboff e o Nick Smirnek começam a observar o surgimento das principais empresas norte-americanas, o grande fortalecimento das principais empresas norte-americanas. Eles vão notar que as principais empresas que estão ganhando um destaque no capitalismo global são empresas ligadas ao setor cibernético, né? Dentre eles as chamadas Big Techs, né? Que vão ser, por exemplo, a Amazon, Google, Facebook, uma série de empresas, Apple, né, que são produtoras não apenas de periféricos, de novas tecnologias associadas à dimensão informacional, mas são também empresas que estão produzindo, né, tecnologias voltadas para a extração de dados no ambiente global. E são empresas que não apenas estão extraindo os dados, mas estão também criando mercados para a extração desses dados. Estão criando outras subempresas, estão criando outros setores e estão se utilizando dos seus próprios periféricos para extrair dados, para, de uma certa maneira, revender esses dados para outras subempresas e, de uma certa maneira, estão estimulando o surgimento de outras subempresas que vão, de uma certa maneira, também consumir esses dados que são produzidos por essas periféricos, por essas tecnologias. Então, o que a gente tem observado é que são tecnologias voltadas para a coleta massiva de dados. E o capitalismo global se centrou em grande medida nessa dinâmica de produção e coleta de dados. Uma empresa produtora de carros, por exemplo, também se tornou uma empresa extratora de dados. Boa parte dos carros contemporâneos hoje são emissores de dados. Estão emitindo dados sobre a velocidade do carro, estão mandando para centrais, esses dados estão sendo consumidos, estão sendo apropriados, estão sendo utilizados inclusive por seguradoras. Né? Os dados que nós produzimos em nossos celulares estão sendo utilizados também por seguradoras, por exemplo, na área de saúde, para saber se a gente está tomando água, se a gente está se movimentando, se a gente não está, se a gente tem um aplicativo para ir para academia, não tem. Né? Boa parte também de aplicativos que estão sendo utilizados à torta e direitos em escolas, universidades. A Unicamp tem um problema aí, um dilema imenso com o Google, porque o Google está gerenciando boa parte da produção de dados da Unicamp. Enfim, tudo isso é extremamente problemático, tudo isso é extremamente sintomático e demonstra um capitalismo que está sendo orientado em grande medida para a produção e coleta massiva de dados. Tá joia? Então, é esse o mundo que a gente está vivendo. Um mundo na qual boa parte das empresas estão centradas nessa coleta massiva de dados. E a gente está observando uma proeminência das Big Techs como sendo empresas com uma grande capacidade de influência política e econômica sobre os estados. Veja aí a Tesla, né? Veja aí a SpaceX, veja toda essa movimentação, né? Elas também são empresas que estão alinhavadas ao movimento das Big Techs. E essas empresas têm uma grande capacidade de influência econômica e política sobre os estados. Não à toa o Facebook foi processado em diversos países, por diversos países. O governo norte-americano faz acariações até o dia de hoje sobre essas empresas, e até recentemente, na semana passada ou retrasada, os Estados Unidos baniram o TikTok, né, voltaram, né, para banir, avançar no processo de banimento do TikTok do seu território, o que demonstra claramente o modo como essas big techs têm um papel determinante na política e na economia dos países, e eles vêm sendo objetos também, né, de interesse securitário dos países. Bom, esse mundo que a gente está vivendo, né, da lógica de coleta massiva de dados, ele é um mundo que marca e é marcado também, né, por um segundo movimento, uma crise econômica e uma crise política do neoliberalismo. Vários autores têm escrito sobre isso. Eu tenho
nesse nível, ela deixa muito tá? Sei que nós trabalhamos bastante o neoliberalismo como um conceito econômico, e ele é, mas acima de tudo, o neoliberalismo é também uma técnica de governo e de controle social. Ou seja, o neoliberalismo, ele não é só privatização, ele não é só desregulamentação econômica, ele não é só políticas de privatização de uma maneira geral. Mas o neoliberalismo, ele também carrega em si, né, uma semente que transforma a própria essência da humanidade, que é a própria ideia do individualismo, que é uma ideia da assimilação automática da culpa, enfim, de uma série de outros. Então, se você deixa de trabalhar, a culpa é tua, você se sente culpado. Se você não estudou para aquela prova, você se sente culpado, e assim por diante. É um grande sistema de introjeção de culpa e de, portanto, também de controle social. O neoliberalismo entra em crise, né, principalmente ali nos anos 80. Na verdade, se nós pegarmos os textos dos nossos professores, né, professor Beluso e etc., a gente vai ver que o neoliberalismo começa já a dar sinais de esgotamento meados dos anos 90. E ao longo desse tempo, você já tem um esgotamento na sua dimensão econômica. Nos anos 2000, a dimensão econômica ela entra em total crise. Só que, acima de tudo, a dimensão social, aí na Facamp, né, a gente assistiu de camarote, por exemplo, como consequência direta da crise de 2008, a crise econômica, movimentos políticos que começaram a contestar a ordem social estabelecida, né, neoliberal estabelecida nos Estados Unidos, no Brasil e em vários outros lugares. A gente teve o movimento Occupy Wall Street, né, nos Estados Unidos, a gente teve os movimentos de junho de 2013, tá bom? Que aconteceram inclusive aí em Campinas, né? Tivemos o movimento dos Podemos na Espanha, as revoltas nas banlieues francesas, né? De partidos alinhados a uma direita, né, não democrática, que começaram a acontecer também como resultado disso. Então, esse mundo de ascensão dos dados, né, esse mundo do capitalismo de vigilância e da coleta massiva de dados, é um mundo em que, paralelamente, há uma crise econômica e política do neoliberalismo. E esse mundo, ele é marcado justamente por uma crise de capitalismo. Esse mundo começou a ser amplamente contestado. Durante esses últimos anos, o que a gente notou foi o surgimento de uma série de movimentos que começaram a questionar a manutenção de políticas de ordem neoliberal, começaram a questionar a estabilidade dos dizeres, das falas, das afirmativas neoliberais, começaram a questionar em grande medida os modelos econômicos neoliberais também, né? E a reação a isso é o que a Wendy Brown está escrevendo nas ruínas do neoliberalismo. Ela vai dizer o seguinte: olha só, gente, como é que nesse capitalismo aí a coisa se resolveu? Como é que nessa crise de ordem econômica a coisa foi se resolver? Né? A gente superou, né, os problemas neoliberais, votando em governos de uma esquerda moderada, movimentos progressistas. A gente resolveu esse problema? Não. O grande problema foi o seguinte, que com o esgotamento, né, com a crise de 2008 em diante, com essa crise social, independente do surgimento de governos de uma esquerda democrática, o que acabou acontecendo é o seguinte, uma grande reação global às contestações do capitalismo. E essa reação global se deu sob o surgimento de governos de extrema-direita, governos com uma retórica agressiva de extrema-direita, governos que contestaram, né, as liberdades sociais, direitos civis, direitos de diversas ordens, que começaram a pipocar como uma forma de reação aos movimentos que questionavam o neoliberalismo. Então, ao invés da gente ter uma superação dos problemas sociais, né, trazidos pelo neoliberalismo, o que acabou acontecendo foi que a reação à crise ao neoliberalismo foi pior do que a própria crise do neoliberalismo, né, com o surgimento de políticos, governos, partidos políticos ligados à extrema-direita e à direita radical em âmbito global, que tiveram como objetivo, e tem até hoje, né, uma tentativa de recrudescimento democrático, ou seja, né, destituição democrática de certos princípios, né, com o objetivo de restaurar uma ordem perdida. Em outras palavras, para não ficar cifrado aqui, o que começou a acontecer é o seguinte: começou a ter muita revolta social. E o que os governos de extrema-direita começaram a fazer? Reagir violentamente
a essas revoltas sociais. Não superar os dilemas, não superar os problemas de ordem política, mas em grande medida reagir violentamente quanto a isso. Como consequência disso, o que a gente começou a verificar foi o surgimento de uma retórica mais agressiva em governos como o do governo Bolsonaro, Viktor Orbán, Donald Trump, Netanyahu, né, como uma forma fundamental de controlar a sociedade. Então, a tentativa desses governos, ao invés de superar as mazelas neoliberais, foi a de uma certa maneira, né, construir uma forma de a discursiva de restauro da ordem através de um recrudescimento democrático. Então, para muitos deles, né, o debate era sobre como revigorar leis, como apagar certas leis, como, de uma certa maneira, repensar o processo eleitoral nos países, como, de uma certa maneira, se utilizar do jurídico para eliminar certas tensões sociais, né, construindo um mecanismo de lawfare para, de uma certa maneira, inibir certos adversários políticos que seriam associados a tumulto e a desordem em âmbito global, tá joia? Mas, acima de tudo, sabe mais o que esses caras começaram a falar, né, como uma forma de resolver os problemas trazidos pela crise do neoliberalismo? Não só reduzir e rever certas leis, mas começar a se utilizar de certos sistemas e de tecnologias como uma forma de reprimir certos indivíduos, certas manifestações, certos grupos, né, contestadores da ordem neoliberal até então. Então, o que começou a acontecer foi o seguinte: governos de extrema-direita começaram a se utilizar à torto e à direito de discursos para recrudescimento democrático e utilização de novas tecnologias para vigilância e monitoramento como uma forma de restabelecer a ordem. E, acima de tudo, boa parte desses grupos começaram a se utilizar de mecanismos que alguns autores como Ron Deibert e o Steven Feldstein chamam de mecanismos de repressão digital. O que esses caras começaram a fazer, né? E a gente fez um levantamento sobre isso, né? A gente observou que na Hungria, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, nem em Israel, começou a ter um uso, né, principalmente liberado, né, de mecanismos para restrição das liberdades na web. Então, por exemplo, figuras como Ron Deibert começaram a estudar o surgimento de leis, né, nos Estados Unidos e em todos esses países que eu mencionei, principalmente em governos de extrema-direita, de leis que começaram a inibir as liberdades dos indivíduos na rede. Como, por exemplo, leis para inibir liberdade de fala, leis ligadas, evidentemente, a controle de crimes na web, o que é muito bom, como, por exemplo, legislações voltadas para crimes digitais, para contrários à vinculação de imagens, de pornografia infantil e etc. na web, o que é muito bom, mas muitos países, né, como a Rússia, a Hungria, mesmo Israel e mesmo em alguns países como nos Estados Unidos, começaram a avançar para além dessas leis e começaram a criar leis que começaram a censurar certas liberdades de fala na web. E tudo isso começou a causar grande constrangimento. Então, durante o governo Trump, houve uma grande movimentação contrária ao que se fala, né, hoje em dia, houve uma grande movimentação para inibir a liberdade de fala de opositores políticos do Trump. Então você se utilizava de vários outros mecanismos, né, de legislações, etc., para tentar fechar contas de adversários políticos. Então tudo isso que hoje eles dizem que está sendo feito contra eles, etc., tem sido feito foi feito também durante os anos do governo Trump. Agora, isso não ficou preso na web. E boa parte das tecnologias que passaram a ser utilizadas também deixaram de ser simplesmente tecnologias alinhadas à censura na web e começaram a ter tecnologias, o uso de tecnologias aplicadas para policiamento, tecnologias baseadas em inteligência artificial, que começaram a ser utilizadas à torto e à direito por esses governos para perseguir minorias políticas. Então, quando a gente começa a observar, nos Estados Unidos, desde o governo Trump, houve uma liberação com o uso de mais de 13 milhões de sistemas de câmeras de vigilância espalhadas pelos principais estados do norte dos Estados Unidos. Então você começou a ter a utilização de câmeras baseadas em inteligência artificial, como sistemas de reconhecimento facial, por exemplo. E principalmente depois das revoltas contrárias ao governo, depois das revoltas que surgiram com o assassinato do George Floyd, começou a se ter um uso massivo de sistemas de reconhecimento facial pelas polícias de Nova York, de Boston, de Los Angeles,
com uma maior frequência. Polícias do norte dos Estados Unidos começaram a se utilizar com grande frequência também de sistemas de policiamento preditivo, de coleta massiva de dados, que tem como objetivo predizer a ocorrência de crimes, tá joia? Tudo isso, né, também com utilização massiva de sistemas de spywares, que são vírus que são introjetados em celulares de adversários políticos para coletar informações desses indivíduos. Então, o que a gente começou a notar é que no governo Trump passou-se a ter uma utilização massiva desses instrumentos. Pois não, Sofia? Desculpa te interromper, mas falta mais 5 minutinhos. E aí a gente vai Perfeito. passar para a rodada de perguntas, pode ser? Perfeito, eu já estou chegando na conclusão. Tá joia? Obrigada. Joia? Imagina, estou aqui até marcando também, mas obrigado. Olha só, então, no norte dos Estados Unidos começou-se a ter uma utilização massiva desses instrumentos de vigilância, de coleta massiva de dados, de spywares, de sistemas baseados em IA. Porém, aqui é que está o pulo do gato, para inibir e, de uma certa maneira, coibir certos grupos sociais. Não à toa, a gente está vendo hoje nos Estados Unidos, né, um conjunto de manifestações voltadas para banimento de sistemas de reconhecimento facial, pois boa parte dos sistemas de reconhecimento facial foram desenvolvidos e utilizados durante o governo Trump para perseguir certos grupos de adversários políticos e também, de uma certa maneira, né, de pessoas negras. Então, boa parte desses sistemas acabaram influenciando e afetando as liberdades de grupos e coletivos como Black Lives Matter, que de uma certa maneira estavam lutando por mais direitos, né, e de uma certa maneira lutando para não serem exterminados, né, pelas forças policiais durante o governo Trump. Agora, o quem se tornou grande alvo dessas tecnologias de vigilância e monitoramento? Justamente pessoas que participavam diretamente desses movimentos pelos direitos, né, e por liberdades, né, pessoas ligadas ao Black Lives Matter e outras instâncias. Mas não para por aí. Boa parte desses governos que passaram por crises econômicas, sociais, neoliberais, e que passaram a ter governos ligados à extrema-direita, como no caso do Brasil e de Israel, passaram a fazer um uso sistemático, endêmico, né, e descontrolado de sistemas de vigilância e monitoramento. Gente, o que eu estou chamando de movimentos baseados em de tecnologias baseadas em inteligência artificial, sistemas de vigilância baseados em inteligência artificial? São tecnologias e sistemas que coletam dados, tá joia? E de uma certa maneira, eles não são alinhados à prevenção só de crimes, mas são instrumentos que, de uma certa maneira, ampliam a capacidade do Estado de produzir perseguição sobre certos indivíduos, tá joia? Então, quando eu estava falando de sistemas de reconhecimento facial, eu também estava falando de sistemas como de spywares, que são utilizados também pelos estados como uma forma de perseguir certos indivíduos e, de uma certa maneira, perseguir advogados, perseguir minorias políticas, perseguir políticos, perseguir outros grupos. E aí o que a gente começou a notar na nossa pesquisa, né? Que além, né, desses países do norte global, a gente começou a ver que no Brasil e no caso em Israel e também no caso na Hungria, houve um uso sistemático desses sistemas, principalmente durante os governos de extrema direita. Então, quando a gente pega, por exemplo, o governo do Viktor Orbán passou a se utilizar de um sistema que é um algoritmo, né? E aqui eu já estou caminhando para as conclusões, né? Que servia para identificar discursos de ódio vindos da comunidade LGBTQIA+, no seu país. E toda vez que eles começavam a rodar esses algoritmos, né, não é que era discurso de ódio, mas, por exemplo, discursos contrários ao governo, eles rodavam, identificavam os indivíduos que, de uma certa maneira, estavam proferindo esses discursos e, automaticamente, né, eles mandavam forças policiais até essas pessoas e, de uma certa maneira, né, autuavam, ou prendiam e etc. Eles passaram a rodar também sistemas algorítmicos que estavam relacionados à identificação de movimentos, manifestações. Então começaram a rodar algoritmos na web, o Estado começou, e começaram a identificar, por exemplo, em fóruns na web, em redes sociais, tudo aquilo que estavam convocando, por exemplo, a comunidade LGBTQI para se manifestar contra o governo. Né? E aí o que acabava acontecendo? Eles fechavam os sites, fechavam essas publicações, censuravam essas manifestações.
Alcides, nós tivemos Não. um problema que travou um pouquinho. Você pode repetir a parte final que eu vou falar? Uma frase, Claro. por favor. Pode ser. Então, vocês conseguem me escutar agora? Sim, agora sim. Maravilha. Então, o governo do Viktor Orbán se utilizou de um algoritmo que servia para perseguir, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+. Então, eles conseguiam identificar politicamente contra o Viktor Orbán na Hungria e censurar previamente esses eventos. Eles não iam lá e censuravam o evento, mas eles censuravam a organização do evento. Então, daí o evento acabava não acontecendo, ninguém ficava sabendo. Então, isso é um exemplo. No Brasil, houve um uso endêmico de sistemas de spyware. A gente está verificando isso agora, está começando a acontecer e começando a ser revelado agora, com a grande que conseguem, de uma certa maneira, burlar sistemas de prevenção dos celulares, né, dos indivíduos, e pode, de uma certa maneira, identificar alvos e indivíduos, né, para coletar dados sensíveis desses indivíduos. Então, por exemplo, o que circulou aqui do First Mile, que foi utilizado com grande frequência pela ABIN, mas veja, eu quero deixar claro uma coisa, é o tá joia? Para perseguir, por exemplo, adversários políticos. Então, por exemplo, o governo Bolsonaro se utilizou do First Mile para tentar descobrir, por exemplo, onde ministros do STF estavam circulando. E, gente, isso é extremamente perigoso, porque por mais que seja fácil, mais que pareça simples, né, você está identificando por onde o indivíduo circula com maior frequência, conseguem retirar essas frases, conseguem saber o que essas pessoas estão dialogando, com uma sistemática de espionagem muito sofisticada, demonstrando o modo operandi da extrema-direita no Brasil. E, por fim, Israel fez um uso também endêmico de sistemas de spyware, em primeiro lugar, contra palestinos no West Bank, tá joia? Em segundo lugar, contra os seus próprios cidadãos que se manifestavam contra o governo Netanyahu. Então, veja, ele cria, né, os spywares, né, nesse caso, são sistemas que são criados, inclusive, e principalmente por empresas israelenses. Os israelenses, o governo contrários às políticas do governo, e se utilizou sistematicamente disso, né, no West Bank para identificar indivíduos dissidentes que poderiam ser, de uma certa maneira, eliminados ou sancionados. E, acima de tudo, em Israel, você tem um projeto chamado Red Wolf, que se utiliza com grande afinco, né, de sistemas de reconhecimento facial nas fronteiras no West Bank para identificar dissidentes e indivíduos que podem ser presos e autuados sem o devido processo legal. Somado a isso tudo, Israel se tornou um grande hub para a produção de sistemas de vigilância e monitoramento baseado em IA. Que era o que eu falei no começo da aula aqui, tá joia? O sistema Lavender ele é um sistema baseado em inteligência artificial e que consegue, gente, identificar potenciais alvos, né? Mas como? A partir de correlação estatística. Eu quero deixar isso claro, porque é isso que é fulminante aqui e eu vou encerrar por aqui. Esse sistema, gente, funciona da seguinte maneira. De acordo com o sistema. Eu tenho certos padrões de comportamento que podem ser identificados como suspeitos. E esses padrões de comportamento vão servir para que o sistema mate, né, ou identifique alvos, né, construa alvos potenciais que podem ser eliminados antecipadamente identificar alvos e eliminar antecipadamente esses indivíduos. Tá joia? Então é disso que se trata o que a gente estava observando aqui desde o começo da minha fala, de pensar como a inteligência artificial está sendo utilizada de uma maneira nociva, né, por governos, principalmente governos de extrema direita. E isso é uma tendência que a gente vem no próximo mês, e daí a gente já vai ter um material para poder trazer gráfico, inclusive,
para apresentar para a sociedade como um todo. Mas esse é o nosso ponto aqui, pensar como a inteligência artificial tem sido apropriada para produzir elementos nocivos, né, na nossa sociedade em âmbito global, e esse talvez seja um dos principais dilemas que a gente vai observar nos próximos anos em âmbito global. Sofia, Yasmin, minhas colegas todas aí, né, peço desculpas por extrapolar, eu acho que um pouco o tempo aqui, né, mas agradeço a oportunidade novamente de estar aqui com vocês. Peço desculpas eventuais confusões, eu ainda de alguma maneira e estou à disposição para a gente debater. Um abraço a todos. A gente gostaria de agradecer pela sua palestra, que é tão importante para nós, né, nesses dias atuais. Foi muito enriquecedora. E você está ouvindo? Tá bom. Tô sim, viu? Tô sim. Então, agora a gente vai passar para a rodada de perguntas. Então, quem quiser perguntar, levanta a mão. Pode ser de 3 em 3 perguntas? Ah, então tá. Vai durar por uns 15, 20 minutinhos as perguntas, pode ser? Esse tempo de rodada. Uns 10 minutinhos por aí. Então, quem quiser perguntar, só levanta a mão. Que eu tenho aqui, peraí. Alcides, eu gostaria de saber, eu sou Samuel, eu estou cursando o 2º ano de Relações Internacionais, e eu gostaria de... Peraí que eu vou te... Pronto. Tranquilo. Eu gostaria de saber, visto que a gente teve uma transição de governo e agora nós estamos iniciando um período eleitoral também, eu gostaria de saber se essa transição há uma especulação, uma tentativa de minimizar os efeitos da inteligência artificial nas eleições municipais, como a gente pode ter essa interferência e o que isso pode afetar a nossa democracia ou até mesmo nas próprias eleições municipais mesmo. Era isso. Obrigado. Tem mais alguém, gente? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Oi, Alcides, bom dia. Sou a Yasmin, falei com você, fiquei muito feliz da palestra ter dado certo. E a minha pergunta, ela vai dialogar um pouco com a do Samuel, mas vai para âmbito internacional. Você comentou muito sobre a questão da transição hegemônica, e eu queria muito saber sobre as perspectivas futuras para essa questão da inteligência artificial, do autoritarismo, em relação à transição hegemônica que a gente vê com os Estados Unidos e a China. O que a gente poderia esperar e o que pode ser feito para a gente não ter um controle tão forte das IAs, um controle estatal tão forte sobre os indivíduos? Obrigada. Mais alguém vai querer perguntar? Aí eu levo o microfone. Por enquanto, não? Ah, aqui. Bom dia. Minha pergunta ela vai muito em direção à questão dos dados e do controle dos dados, né? Nós vemos essas big datas acumulando os dados pessoais, tendo controle em cima desses dados, né? E o que me leva muito a refletir em relação à questão dos arquivos e da história, né? Elas acabam tendo a capacidade de apagar o que elas querem ou armazenar, no final das contas, também o que elas querem. Então, no final das contas, qual seria, nessa lógica, o futuro da história e como ficaria o direito ao esquecimento também das pessoas, né? Além disso, a relação do apagamento também de crimes cometidos, ligados também a essas tecnologias, né? Porque se são esses grupos privados que controlam a relação dos dados, logo, crimes cometidos ligados a isso, eles poderiam, com tranquilidade, apagar as provas, né? Então, cria-se uma relação de um poder muito grande, né? E com destaque também a importância do arquivo e do acesso ao arquivo, né? No final. Então, basicamente é isso. Muito obrigado. Legal. Quem é que falou aí agora, no final? Meu nome é Munir, eu sou historiador. Valeu, Munir.
E aí, gente, eu já respondo? Como é que eu faço? Pode começar a responder. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Munir, eu achei que você fosse um outro professor, colega nosso aí, daí por isso que eu fiz a piadinha do, da calvície, né, cara? Mas é que a gente tem lugar de fala, então a gente pode falar disso, né? Então tá tranquilo. Queridas, queridos, obrigado pelas perguntas, tá? É o seguinte, eu vou começar pela da Yasmin, porque eu acho que ela dá um panorama, né, grande para a gente até cair nas eleições municipais e, inclusive, fazer essa discussão que eu acho que é central, né, para pensar o poder que as big techs passam a ter no determinismo da. Eu diria, a gente falou de arquivos, dados aqui, né, Munir? Mas da nossa própria relação com a realidade, né, de uma maneira geral. Porque trata-se um pouco disso, né, no limite. Quando eu estava aí na Facamp, né, eu discuti ainda muito sobre o Jean Baudrillard, que daí, enfim, não era muito bom, né, a galera não gostava muito do Baudrillard e tal, mas de repente você olha para uma sociedade que está inteira permeada por imagens geradas por inteligência artificial, uma história que é inteira contada por chatbots, né, de inteligência artificial, e que vão contar da maneira que eles acharem melhor contar por conta dos pastiches que eles fazem, né, e a consequência disso é justamente um apagamento crítico, absurdo, né? Mas a gente já vai chegar lá. Então eu acho que é uma pergunta super pertinente, super interessante aqui também, como todas as outras. O Yasmin, eu acho que é muito importante, porque eu falei menos de transição hegemônica do que eu queria falar aqui. E um dos aspectos que eu tenho trabalhado, eu estou dando uma aula, né, que todo ano está acontecendo na Escola de Governança da Internet, que é o núcleo de governo da internet no Brasil tem feito, né, que é justamente sobre transições hegemônicas e crise cibernética. E eu acho que a minha resposta vai um pouco nesse caminho aí. Olha só, ao mesmo tempo que a gente está assistindo essa ascensão do tecno-autoritarismo global, a gente está vendo que ele está acontecendo em paralelo com o processo de transição hegemônica. É inegável esse processo. Ainda que muitos vão dizer, olha, não, os Estados Unidos estão longe de perder o seu bastião hegemônico, etc. Não, de fato estão. Né? De fato, os Estados Unidos ainda está muito afastado, né? Está muito longe de perder, de perder a sua hegemonia. Agora, o ponto é o seguinte, cara. Isso não quer dizer que a gente ainda não esteja vivenciando os processos. Só que boa parte das disputas, como a Susan Strange sempre colocou, né, numa ideia de uma transição hegemônica, ela não se dá apenas pela primazia no campo econômico, pela primazia no campo militar, por uma primazia no campo discursivo. Ela é também uma primazia sobre o controle das infraestruturas em âmbito global. Então, o que a gente vem notando é que lá no século XIX para o século XX, a passagem do bastão da Inglaterra para os Estados Unidos se deu com a transição para os sistemas de comunicações. Né? Os Estados Unidos passaram a controlar uma infraestrutura de comunicações, uma infraestrutura de distribuição de petróleo, uma infraestrutura de distribuição de gás natural e etc. Então, é um controle das estruturas, das infraestruturas. Os Estados Unidos eram monopólicos, né, em termos do controle das redes de transmissão de fibra, de energia elétrica. Então, a hegemonia está calcada também no controle das infraestruturas. Né? Hoje, o que a gente está observando é que dentro desse processo de tensão hegemônica entre Estados Unidos e China, o que está na ordem do dia, o que está na bola da vez, é justamente a dimensão das comunicações e o controle, a primazia no controle das comunicações digitais. Então, a China tem assumido um protagonismo enorme no que diz respeito à comunicação digital, principalmente no controle dos padrões de 5G, mas também tem tido um grande protagonismo nos sistemas de satélites, está começando a assumir um grande protagonismo no setor de cabos, de fibras de comunicação e também no desenvolvimento de inteligência artificial. Hoje a China é líder na coleta de dados e no treinamento de sistemas de inteligência artificial nas múltiplas áreas da produção, tá joia? E os Estados Unidos têm, de uma certa maneira, ficado relativamente para trás. Só que por que isso se relaciona um pouco com o tecno-autoritarismo? Tanto China quanto os Estados Unidos dependem, para treinar boa parte dos seus algoritmos também, da proliferação dos seus dispositivos no mundo. Então, a disputa econômica global entre China e Estados Unidos se dá numa disputa por mercados, né, para o consumo desses periféricos, celulares da Huawei, celulares da Apple, computadores da Microsoft, computadores da Lenovo, computadores disso, daquilo. Tudo isso se tornou um grande mercado em disputa, porque quem tiver uma primazia nesse mercado também vai ter uma primazia na coleta de dados, na produção de informações, né? Então, tudo isso se torna um eixo
das disputas hegemônicas em âmbito global. O que a gente vem notando é que é o seguinte, contrário ao que a gente pensa, a China e os Estados Unidos estão brigando de faca para tentar regular o mercado da inteligência artificial. Por quê? Quanto mais regulado esse mercado for, mais chances eles têm de dominar e ocupar esse espaço. E o que a gente já está notando, né, é que nessa nova ordem que vai se constituir por conta dessa disputa hegemônica, da transição hegemônica, a nossa posição já é de subalternos. Porque se você notar, hoje os grandes mainframes, hoje os grandes centros de processamento de dados, hoje os grandes centros de produção de dados e informações estão alocados no norte global, estão alocados em países como China, né, como no caso também na Europa e nos Estados Unidos. Então a nossa posição já é de subalterno aqui, e como consequência imediata em âmbito global. Aqui respondendo um pouco Samuel, da mesma forma como a gente vê uma disputa nos mercados globais por essas tecnologias, a gente vem notando que a IA está se espraiando em âmbito global também, né, a nível municipal, para administração de uma série de serviços e etc. Só que, como as tecnologias de IA se baratearam muito, massivamente também sistemas de inteligência artificial. É o caso, por exemplo, da utilização para construção de imagens, deepfakes, montagens de imagem, e isso tem acontecido à torto e à direito em diversos países, em eleições municipais dos países europeus, mesmo que haja um sistema de controle disso lá, tem acontecido em eleições municipais nos Estados Unidos, estaduais, para o Senado, e como que isso tem se dado, cara? A gente vem observando de imagens e de deepfakes de candidatos. Então, certos candidatos, por exemplo, têm aparecido, e isso tem acontecido com certa frequência, né, dublados por uma inteligência artificial, e a coisa é super desenvolvida, super bem arquitetada, e tem funcionado da seguinte maneira, cara. Você pega, por exemplo, um candidato da... Enfim, você coloca palavras na boca, literalmente, do candidato. E a consequência imediata disso é que isso provoca uma crise sem precedentes. Mas isso é um dos elementos. Você tem feito imagens, criado imagens de construções, de obras que não existem, tá joia? Isso tem acontecido com uma certa frequência. A utilização de chatbots, treinando, inclusive, a inteligência da Google para fazer busca por certos tipos de candidatos e não por outros. Você tem ainda, isso sobrevive com mecanismos de disparo de conteúdo no WhatsApp, em outras redes de comunicação, e o que a gente nota é que tudo isso vai atormentar ainda e muito, né, o processo eleitoral em diversos países, incluindo aqui no Brasil. Você tem um esforço do TSE, né, em âmbito nacional para tentar frear isso, você tem um esforço de uma série de ONGs, de organizações não governamentais, que têm apontado para as falhas nesses sistemas, né, mas resta acredito que nós temos bastante mecanismo. Hoje a sociedade se acordou, né, mais do que era lá no passado. Em 2018 a gente falava sobre o disparo de conteúdos, né, e como que o WhatsApp seria utilizado como uma forma para disparo de conteúdo falso. Ninguém dava muita atenção até a eleição do Bolsonaro. E aí hoje essa atenção é maior. Então acho que a gente já tem mecanismos para tentar se precaver melhor disso, tá joia? É interessante que esses mesmos mecanismos que são utilizados aqui vão ser utilizados na guerra e nos conflitos armados, mas a gente vai discutir isso em outro momento. E aqui eu acho que na última manifestação, né, eu acho que é interessante a gente levar em consideração essa fala do professor. Cara, isso é muito importante, como eu nós vamos encerrar. A memória. Enfim, a gente já tinha diversos problemas sobre a questão da memória com os livros e etc. Mas aqui a gente está, eu não sei se está... Sofia, você vai falar alguma coisa? A gente já encerra agora? Eu vou ter que interromper porque, por causa do tempo, a gente vai ter que encerrar, tudo bem? Tá, para mim tá ótimo. Professor, me disponibilizo caso você queira entrar em contato depois, pega meu zap aí A e a gente gente pode conversa melhor. passar para ele o seu Não tem contato. problema, tá joia. Mas, gente, quero agradecer desde já, tá novamente
Peraí que travou aqui, Alcides. Opa, Agora foi. Obrigada. voltou, né? Vou aqui me fazer um autoconvite e se as professoras aí quiserem também no futuro, eu baixo por aí, a gente faz uma aula, faz um debate pessoal aí para redimir a minha falta presencial aí hoje, tá bom? É isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado. A gente A gente gostaria de agradecer de novo pela sua presença, sua disponibilidade. Adoramos a palestra, muito importante, enriquecedora. Então, obrigada de novo. Tamo junto, gente. E, gente, não esqueçam do QR Code para pegar presença, dos produtos que estão vendendo lá fora. E para quem tiver interesse, a gente vai disponibilizar as bibliografias que ele comentou na palestra, tá bom? Samu, você pode, por favor, disponibilizar o QR Code para o pessoal? E aí não esqueçam de preencher para a gente conseguir contabilizar a presença para vocês. E mais uma vez, Alcides, muito obrigada pela palestra. E, gente, não se esqueçam que hoje à tarde vai ter outra palestra que é sobre o descaso ocidental, os golpes militares na África. E quem vai fazer a palestra é o Bernardo de Cerqueira Fernandes. É isso. Você é da gravação? Vai na frente, vai lá. Rápido, Lara, rápido. Porque eu preciso tirar o fio aí, o pessoal vai começar. Evidentemente. Okay.